Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa passadeira. Para hoje nós vamos pintar essa rosa. Já teve um vídeo anterior onde eu fiz o fundo, as folhas, os galhinhos, e hoje eu vou pintar a rosa em si com vocês. Eu vou fazer ela amarela e tô enchendo aí essa primeira pétala toda, fiz uma base com o amarelo canário. Agora eu tô passando um pouquinho de verde oliva. A curvatura dessa pétala, ela arredonda para baixo, né? Para essa região onde a gente não está enxergando, mas a gente subentende que ela vai arredondar. Então, a gente escurece um pouquinho essa lateral para dar a ideia de esfericidade. Olha só, coloquei um toquezinho do verde oliva também aí em cima. Para essa região, esse tom mais escuro que eu vou pegando, eu vou colocando o sépia. Observe os pontos por onde eu vou distribuindo um pouquinho de sombra. Aí eu vou passando o sépia. O sépia dá aquele toque mais seco. O verde é apenas uma sombra complementar. Ele se combina mais ao amarelo. No caso, a nossa base, né, foi feita com amarelo canário. Vou colocar mais um pouquinho de sépia, de verde. Eu vou colocando um pouco desses dois tons. Os dois serão usados como sombra. Sendo que quando eu preciso de uma sombra assim mais forte, eu vou colocar o sépia. Agora eu tô passando um pouquinho de amarelo cádmio por essa região aí, que eu quero que fique puxando mais para o amarelo, um tom mais forte, levando para um toque mais alaranjado, na verdade. Em alguns lugares eu também vou colocando esse amarelo cádmio como sombra. Para a luminosidade da minha pintura, eu vou sair usando o branco e o marfim. Nos lugares que eu preciso de uma quantidade maior de luminosidade, eu já vou fazer uma base com o marfim e depois eu vou complementando essa sombra com o branco. Aí eu tô colocando o marfim como luz para essa pétala que está por trás, ela tá assim por baixo com menos luminosidade. Essa região não vai precisar de muita luminosidade, eu vou colocar apenas o marfim e nessa hora eu vou tentando esconder esse contorno, lembra, gente? Aquele contorninho de carbono que a gente não pode se apoiar nele achando que depois ele vai ficar aí para sempre. Não, vai apagando conforme a gente vai lavando, então é bom que a gente já esconda ele o máximo possível para a gente já ter o resultado da nossa pintura, sem esperar que ela vá se modificar um pouco mais adiante. Aí eu tô colocando um pouquinho mesmo do sépia mais marcado, mais forte. Você pode colocar o verde oliva ou sépia. Eu vou começar a pintura dessa outra pétala usando o marfim. Esse cantinho aí, essa região mais central dessa pétala, ela é bem esbranquiçada. Então eu vou começar com o marfim. Olha o quanto eu pintei com marfim. De certo que a gente vai puxar ainda outra tinta aí por cima, vai ficar menor. E vou terminar a minha pétalazinha com o amarelo canário. Veja como eu vou emendando isso aí, vou deixando aparecer direitinho esse marfim no seu tom puro aí no meio. Cuidado para você não puxar demais o amarelo canário e não cobrir essa região que a gente pintou de marfim. Agora, vamos começar a detalhar a nossa pétalazinha, uma vez que a gente já fez a base para ela. Isso aí é o verde oliva, que eu vou espalhando aí em cima. Vou colocando nos lugares que eu quero mais escuro o sépia. Por enquanto, eu estou distribuindo o verde oliva para deixar mais um toque esverdeado esse amarelo. Mas depois eu vou reforçar alguns pontos com o sépia. Esse cantinho, vou continuar escurecendo também. Essa região central, ela é uma região que dá pra gente escurecer bem. Mas essa pétala em particular, ela tem um esbranquiçado aí para esse meio. Então, eu vou colocar, né, coloquei com o marfim, estou passando aí o verde oliva no em volta, na parte que corresponde a uma certa profundidade, uma certa sombra. Vou colocando aí o amarelo cádmio. Esse amarelo cádmio, ele também vai fazer parte de nossas sombras.
Ele vai aparecer mais nos lugares mais escurinhos, os lugares de maior luminosidade, ele basicamente não vai aparecer, dando esse toque de mais alaranjado para essa rosa amarela. Ela é uma rosa amarela, aquele amarelo bem mais escuro. Olha os pontos onde eu vou distribuindo esse amarelo cádmio. Você vai usar o pincel aí na sua casa que você se sinta bem em usá-lo. Eu tô usando aqui um número 8, cortado, lixado, mas cada pessoa tem aquele pincel com o qual ela acaba se identificando melhor, ela acaba conseguindo fazer principalmente os acabamentos laterais, com mais facilidade com determinado pincel. Não precisa necessariamente ser o 8, pode ser o 6, pode ser o 10, que seja aquele pincel que você tenha mais facilidade de pintar com ele. A referência tanto faz, eu uso qualquer referência, desde que seja esses pincéisinhos assim, ó, esses pincéisinhos de cabo amarelo que tem esse pelinho mais durinho. Eu gosto de usar esses pincéis para várias das minhas pinturas. Algumas eu prefiro um pincel de pelo mais macio, mas só aquelas que eu vou querer deixar um bom excesso de tinta sobre a minha pintura. Essa rosa em particular, ela tem esses cantinhos, como esse que eu tô colocando aí, com esse marfim, que tem uns excessos de tinta sim. Mas o pincel estando com os pelos maiorzinhos, esse pincel amarelo, de pelos mais durinhos, vai dar para você fazer esse trabalho com tranquilidade, viu? Se ele tiver com os pelos muito curtinhos, ele tiver muito duro, aí realmente não dá. Aí você pega um que tenha pelos mais longos ou um que tenha os pelos mais macios, como aqueles pincéis de cabinho vermelho, né? Que tem alguns que tem um pelo bem mais macio. Aí eu tô distribuindo o marfim, uma boa quantidade, olha, por essa região, trazendo uma grande luminosidade para essa pétala. Veja que ela tem aquele branquinho lá no centro que não tem nada a ver com luminosidade, é o tom da pétala nessa região de dentro, mas isso que eu tô colocando aí fora, realmente é a luminosidade para ela. Eu tô colocando aí em cima agora um pouco de branco. Veja como eu vou espalhando, cuidado para não crescer demais também isso aí. Se você achar que cresceu um pouquinho, vai e dá uma apagadinha, diminui novamente. Aí eu tô só deixando um pouco mais marcado. As emendas, elas são curtas. Esse tipo de rosa, assim, mais aquarelado, as emendas geralmente são bem curtinhas. Essa rosa, o original dela é uma rosa cor-de-rosa. Eu tirei o risco olhando para ela, mas no momento da pintura eu achei que ficaria melhor pintar ela de amarelo. Então, eu vou fazer essa rosa amarela assim mais escurinha. Aí eu coloquei um pouco de marfim, aí eu tô colocando um pouco mais de sépia. Eu preciso ter uma profundidade, uma sombra mais marcada para essa região. E aí, eu tô colocando o sépia. Nós tínhamos colocado o verde oliva, não é isso? Agora vem o sépia. As emendas das tintas para essa pintura, elas serão sempre emendas mais curtinhas. Isso é bem importante. Agora, gente, vou colocar um pouco mais de branco aí para esse centro. Eu quero que fique bem clarinha essa região. Viu que se destacou mais? Agora, vamos pintar essa outra pétalazinha que fica aí por trás. Observe a quantidade dela que eu pintei com marfim. Esse restante eu vou encher com esse amarelo canário. Lembrando sempre que as emendas são bem curtinhas. Esse lado aí terá uma emenda maiorzinha, assim curtinha, no entanto, eu vou puxar mais. Eu vou deixar ela se misturar mais a esse marfim. Mas esse lado de baixo eu não vou misturar muito. A mistura será uma passadinha assim de pincel. Essa região aí também precisa levar um pouquinho desse amarelo canário.
Cuidado com a quantidade de tinta. Se você colocar demais, tire o excesso, porque precisa, principalmente para essa região mais clarinha, precisa aparecer mais marfim, branco, esses tons de luz. Essa curvatura que ela tem aí, você pode estar enchendo com o amarelo canário, você pode encher até com o amarelo cádmio. Eu estou enchendo com o amarelo canário. Essa região de cima eu vou deixar clarinha. Vou colocar o cádmio já como uma sombra aí dentro. Veja que as emendas são curtas, mas essa região aí que o amarelo canário apareceu mais forte, o amarelo cádmio precisa também se apresentar de uma forma que dê uma profundidade, que deixe essa região de fora, de esbranquiçada, mais acima, e essa parte aí do amarelo cádmio e canário mais abaixo, uma certa profundidade, mesmo uma depressão para essa região. Aí, eu tô colocando também aqui uma sombra já com esse amarelo cádmio, uma primeira sombra. Esse cantinho eu também vou escurecer. Olha só os pontos e como eu vou distribuindo essa tinta. Isso aí é o sépia. O sépia, ele vai ajudar a deixar uma profundidade maior para as sombras que precisamos colocar nessas regiões. Se você quiser uma sombra mais suave, use o verde oliva. Eu gosto de fazer essas rosinhas com essas sombras assim bem marcadas, para você olhar e só de olhar você já tem aquela boa noção de sombra, de luz, de profundidade, porque eu vejo que as pessoas aí do outro lado têm muita dificuldade com isso, principalmente quando se trata de profundidade. Esse cantinho aí que eu tô colocando o sépia é porque precisa ficar mais profundo. Ele precisa ficar mais adentro, ele precisa ter uma sombra mais marcada. Aí, a gente vai rebaixar um pouquinho, fazer uma curvatura aí. E para fazer uma curvatura, a gente precisa levemente emendar essas tintas. E não deixar uma separação forte, marcada entre elas. Aí, eu vou colocando os pontinhos de luminosidade. Vou vir colocando depois o sépia, com uma sombra bem marcada. Olha só como eu vou distribuindo aí a luminosidade e as sombras. A sombra mais marcada será o sépia. Essa luminosidade mais tranquilinha, mais clarinha, que tá aparecendo tão forte aí, é o marfim. Não precisa colocar o branco aí. O branco, ele é muito clarinho pra gente colocar para essa região aí. Agora, aí em cima, sim, você precisa distribuir branco. Vamos distribuir uma boa porção. Conforme vai indo para dentro da pétala, você pode ir evitando o branco. Conforme vem para fora, coloca uma boa porção. Aquela porção de pincel de pelos macios. Ou seja, que você vai levar mesmo uma boa quantidade de tinta e depositando por aí, sem emendar demais, mas também sem deixar um negócio estranho, né? Como se fosse um borrão, tivesse caído uma porção de tinta aí de qualquer jeito. Olha só, vou colocando toquezinhos de tinta com a quina do pincel. Pegue um pincel número 0 se for melhor para você. Veja o quanto eu pintei de marfim nessa outra pétala. E agora, eu vou terminar isso aí com o amarelo canário. A emenda, lembrando, ela é curtinha, ela existe, mas ela é uma emenda curtinha. Só é o amarelo cádmio, esse toque alaranjado que a gente vai colocando por aí por cima. Eu estou aí usando o pincel número 8, pincel número 6, pincel número 0, número 2, enfim, eu tô brincando aqui com os pincéis de vários números. Para os cantinhos, pega aqueles menores, o 2, o 4... Para esse lugar mais aberto, pega o 6, o 8, vai ficar bom esse tamanho de pincel. Mas, sobretudo, use aquele que facilita o seu trabalho. Aí, tem aqui um corte, uma dobrinha bem marcada em cima dessa pétala,
que eu comecei colocando marfim e agora estou já colocando branco. Vamos melhorar esse contorno. Vamos arrumando isso aí direitinho. Vamos botar uma boa porção de branco para a região que cabe mais luminosidade. Agora, gente, eu vou escurecer a parte de dentro. Abrir mais o vídeo para você ter uma noção da rosa mais completa. Essa parte aí eu tô colocando sépia. Eu vou dar uma profundidade em cima dessa pétalazinha aí por essa região. A gente não precisa escurecer todo o espaço com sépia para dar essa profundidade. Já tem o amarelo cádmio aí, que já deixa aquela sombra mais marcadinha. A gente partindo esse meio dessa pétala com esse sépia, a gente já dá a ideia de que rebaixou ela, deixou ela num plano inferior, esse lugar mais escurinho. Se a tinta tiver um pouquinho difícil de emendar, que é o caso da minha, tá um pouco seco já, pega um pouquinho mais do amarelo cádmio, vai colocando junto, que o sépia se emendará bem. Importante que ele fique assim bem marcadinho. Como essa pétala tem um corte, tem uma dobrinha aí bem mais marcada, então eu vou subir um pouco essa sombra desse relevo inferior e vou também marcar para essa região aí em cima. Olha só como eu vou colocando essa sombra aí. Tinta só na quina do pincel, bem pouquinha tinta. Aí, mostro o outro lado da pétalazinha, onde existe o corte. A pétala de baixo também vou escurecer um pouco. Esse cantinho aí, pode escurecer também um pouquinho. São, assim, sombras curtinhas. Emendas de tintas curtinhas, não assim, não alonga demais, não precisa. E aí, vai surgindo a nossa terceira pétalazinha. Agora, gente, a nossa quarta pétalazinha, aliás, né? Agora, vamos terminar essa sombra, dessa separação aí embaixo, dessa dobra mais marcada, que pega bastante luz. Que levou bastante marfim e branco. Vou eu passando aí o branco. Dessa vez eu vou colocar ele bem mais forte, já tá mais seco. E ele não vai se misturar aos tons que já estão aí, né? O ao tom marfim, se bem que eu já tinha colocado um pouquinho de branco. Mas ele não vai mais se misturar, ele vai ficar assim mais solto aí por cima. A gente precisa fazer uma certa emenda. Não vai, como eu disse, jogar aí o branco e deixar ele como se fosse uma tinta que derramou aí em cima, né? A gente coloca, faz aquela emenda bem curtinha, só para não deixar ele solto de tudo. Mas sem emendar demais. O nosso propósito é deixar ele bem para essa região e bem forte. Essa dobrinha aí embaixo eu também coloquei um toquezinho. E vamos então para a pintura dessa, olha só, essa é uma pétala que mostra 2 pedacinhos. Vou encher tudo de amarelo cádmio. Ela está mais adentro, ela não tem uma luminosidade assim muito grande, então eu vou colocar o amarelo cádmio. Isso aí é o amarelo canário que eu vou colocando como luminosidade para a borda dela. Vê que luminosidade escura, não é? A luminosidade que a gente estava usando era o branco e o marfim. E agora eu já estou colocando o amarelo cádmio, aliás, o amarelo canário para a luminosidade dessa pétala. Sempre uma emenda meio curta, a gente não precisa puxar demais ela chegar até embaixo. Uma sombra mais marcada diretamente com o sépia. Nós estamos usando aí o verde oliva. Essa rosa, gente, veja que ela é uma rosa bem grande. Apenas ela, com seu galinho e suas folhinhas, dá para fazer um desenho muito bom para um pano de prato, por exemplo. Se você quiser pintar ela em um pano de prato, você imprime esse risquinho, tem ele separado, só ele, com as folhinhas aí.
disponível para vocês nas fotos de Facebook, enfim, até mesmo no vídeo eu coloquei para quem quiser, de repente, parar o vídeo, tirar uma foto dele, né? Salvar uma foto da parte dele para imprimir. Pode estar imprimindo em uma folha A3 que ficará o tamanho ideal para um pano de prato. Aí, olha, nesse cantinho eu coloquei uma sombra bem marcada e vou deixar um pouco emendado esse pedacinho de pétala de cima com esse de baixo. Nem tudo a gente precisa separar demais, tá? Essa nova pétala, eu vou encher, olha, grande parte dela com o amarelo cádmio e vou terminar com o amarelo canário. Ela será uma pétala mais escurinha. Depois a gente vai colocar também as luminosidades para ela. Mas veja que ela já tem um toque assim mais escurinho, né? Vamos fazer aquela emenda curta, porém emendado, não aquela coisa solta, uma separação visível. Tá vendo que a minha emenda, ela é curtinha. Eu não levei demais o amarelo cádmio para cima do amarelo canário ou vice-versa. Vou só pegar um pouquinho do cádmio e do canário para melhorar essa emenda. Tá muito quente aqui, tá secando muito rápido a minha tinta, então tá ficando difícil fazer essas emendas mesmo curtas ou longas. Porém, a gente pode conseguir fazendo isso, pegando mais um pouquinho de tinta e ir levando para essas emendas que vai ficar bem melhor feita. Aí o sépia, eu quero uma sombra mais forte, como eu disse, e essa sombra ela vai cair para cima da pétala de baixo e da de cima. Uma delas você deixa mais escura, porque aí precisa também ter uma separação. Geralmente a que fica mais escura é aquela que está por baixo. Olha só o cantinho que eu também vou escurecer bem. Vou subir um pouquinho isso aí. E tudo isso eu vou só colocando com o sépia. O verde oliva, para esses lugares que estão assim mais escuros, eu estou evitando usar. Mas nos lugares que as pétalas estiverem mais clarinhas, nós ainda vamos usar ele bastante, viu? Olha os pontos que eu escureci para essa pétala. A gente precisa colocar uma luminosidade boa aí no centro dela. E para essas regiões laterais, você pode até deixar mais suave, porém, ter uma sombra boa para dar aquela esfericidade que precisa para as nossas pétalazinhas parecerem que elas arredondam para debaixo disso que a gente tá vendo. Ela não é plana, ela não é só isso, ela vai além do que os nossos olhos conseguem enxergar. Ela dá a volta para debaixo de outras pétalas. Ainda tô por aí, gente, escurecendo um pouquinho. Veja que eu tenho pego um pouco do amarelo cádmio e do sépia, para que dê um toque de um marrom, de um cerâmica, de algo assim, mais ou menos assim, tá? O importante é que a gente veja que tem mais de uma pétala, que mesmo que em alguns cantinhos elas pareçam se emendar, mas um pedacinho abaixo ou acima vai mostrar que são duas e que tem separação ali. Mesmo que você não deixe em alguns pontos, poucos pontos, elas muito separadas. Aí, nós vamos começar a trabalhar o nosso ponto de luminosidade. Primeiro, eu tô colocando marfim. Você pode colocar só o marfim ou pode colocar um pouco de branco. O normal é a gente colocar só marfim porque tá bem escura a pétala, mas também cabe um pouco de branco. E se depois de secar ela ficar muito escura, reforce ou o branco ou o marfim. Um dos dois você usa para dar uma reforçada. Eu vou encher logo esses 3 pedacinhos, né? Esses 2 menores e esse outro aí que é um pouco maiorzinho. Os menores eu enchi completamente de amarelo canário. Esse maior eu enchi quase que todo, só deixei esse pedacinho aí em cima, para terminar com o marfim.
Lembrando sempre de fazer uma emenda curta. Olha só o contorno, como ele fica forte, não é? Os contornos para a pintura da rosa, eu sugiro que você passe, né, na hora de você passar o seu risco, para deixar esses contorninhos aí no seu tecido, eu sugiro que você passe mais suave, porque esse tipo de rosa, geralmente a gente pinta pétala a pétala. E quando a gente tem contornos de carbono assim muito marcados, a gente vai precisar apagar eles um pouquinho. No em volta, a gente vai precisar sumir com eles um pouco e fica mais difícil. Aí, eu coloquei um pouquinho do amarelo cádmio, fazer uma sombra, coloquei nos dois. Olha só os pontinhos que eu tô colocando. A parte de dentro bem suave, essa parte de fora eu deixei uma dobrinha assim mais marcada com amarelo cádmio. Vai caber também um pouquinho de sépia aí, viu? Para fazer uma boa separação dessa dobrinha que tem. Tem uma dobrinha nesse pequeno pedaço de pétala. Você pode colocar também um pouquinho de verde oliva, ele tá mais afora. Olha só, toquezinho aí do sépia. Eu vou passar aí uma boa porção de verde oliva. Tudo isso aí é com ele, viu? É o verde oliva mesmo que eu tô colocando agora. Vou levando também um pouco do amarelo cádmio para trazer esse alaranjado para essa flor. Como eu disse, eu quero ela bem escura, bem mais escura. Não quero aquele amarelo muito clarinho, não. Para essa, não. A gente pode ir colocando diretamente o branco para essa borda, pode ir colocando o marfim, depois vindo com o branco. Importante que você deixe para as bordas e que você faça uma emenda curta. Olha só, vou colocando aqui uns excessos mesmo, uma boa quantidade de tinta. Tô levando um pouquinho a tinta, não. Mesmo para esses pedacinhos assim pequenininhos, olha que eu também coloquei. Uma emenda curtinha. E agora, com o marfim, eu vou, olha o quanto que eu vou pintar aí e como eu vou pintar essa pétala. Isso tudo com marfim. Agora, com o amarelo cádmio, eu vou colocando umas sombras. Aí, as sombras que eu vou usar será bem suave para essa pétala. Vou colocar o amarelo cádmio. Vou colocar por essa região aí, de encontro com as outras. Para a parte de fora, eu não preciso colocar muito, é o ponto de luz dela. Para essa região aí, eu vou colocar uma quantidade maior e de uma forma arredondada. Eu quero que ela tenha uma profundidade boa para essa região, porém, uma profundidade mais suave. Com o verde oliva, eu vou marcando, olha, esses pontos. Esses pontinhos que eu quero um pouco mais de sombra, esse cantinho aí encontra com essa luminosidade que tem no centro da pétala de baixo, mas tudo bem, não tem problema, não vai se emendar. E não vai parecer que está por baixo dessa outra. Aí, eu vou distribuindo um pouco do verde oliva. Como eu quero uma sombra mais suave, e eu pintei, fiz uma base clarinha para ela, né? Então, o verde oliva e esse amarelo cádmio vai dar conta dessa sombra. Um pincelzinho, esses meus pincéis que eu tô usando para a pintura dela, eles estão com um pelo maiorzinho e mais macio, tá? Então, tá me ajudando bastante, porque a pintura da rosa aquarelada, ela pede um pouco mais de tinta. Então, se a gente precisa colocar um pouco mais de tinta, a gente precisa de um pincel que tire menos a tinta, não é? E sim que deixe a tinta no tecido. E como eu sempre costumo dizer, pincéis com os pelos mais curtinhos e mais duros, ele pinta assim o tecido, tirando todo o excesso. Não é um bom pincel para pintar rosa aquarelada. Olha só, o verde oliva vai se mostrando bem na hora de fazer a sombra.
Vou espalhando ele principalmente, dando preferência a esses cantinhos aí, essa região mais centralizada dessa pétala. Essa parte aí de baixo também. Agora, gente, eu vou para o branco, eu vou começar a colocar o branquinho para aumentar a luminosidade que já havíamos colocado. Olha só onde eu vou distribuir esse branco, os pontos que eu vou colocando ele. Vou colocando assim uma boa camada, com emendas curtas. A ideia não é trazer demais para cima, para o centro da pétala, mas deixar esse branco bem aí do lado de fora. Essa região aí, eu vou precisar colocar ele pelo centro. Eu tenho uma sombra na borda do lado de fora e tenho uma sombra dentro da pétala. E eu preciso deixar essas sombras continuarem aí, elas precisam aparecer. Então, a luminosidade com esse branco vai ser assim, bem centralizada, bem para esse cantinho aí do meio. Essa parte aí, eu já posso trazer o branco para fora, olha. Sempre tentando esconder aquele risco de carbono. Não costuma sumir tudo, mas o mais que a gente puder esconder... Bom, eu acho que eu sou meio chatinha com essa coisa do carbono, então é por isso que eu tento tanto, assim, esconder ele, tirar ele, fazer parecer que ele nem esteve lá. Aí, olha, gente, tudo isso aí com o marfim e esse pedacinho aí central com o amarelo canário. Essa região central, ela vai precisar de uma boa sombra. Então, eu vou pintar ela com amarelo canário e a parte de fora, essa região aí mais aberta, deixa para receber uma boa quantidade de luminosidade. A gente vai jogar um branco depois aí em cima. E agora, como a nossa primeira sombra, eu vou aí colocando o verde oliva. Se ao acaso achar que está muito rasinho, a profundidade que eu preciso para esse espaço, eu coloco um pouquinho de sépia. Mas olha só, eu vou distribuindo aí o verde oliva, ele tá se mostrando uma sombra boa, tá vendo? O verde oliva, no caso dessa rosa, ele dá um ar mais esverdeado para esse amarelo, sem tirar a aparência do amarelo. Ele serve basicamente como o próprio sépia, só que o sépia deixa muito seco, aquele tom muito seco, e o verde oliva ele deixa com mais vida, ele deixa mais suave. Então, por isso, em alguns cantinhos é bom a gente substituir o sépia, a sombra do sépia, pelo verde oliva. Aí eu vou colocando um pouco mais do amarelo cádmio, aliás, eu vou colocando um pouco de amarelo cádmio. Olha os pontos que eu vou distribuindo e veja que é bem pouquinho. Lembrando que essa região é a região de luz, a gente não precisa escurecer ela demais. Aí dentro eu tô colocando mais verde oliva, pode colocar o sépia se você quiser, viu? Só para esse Vzinho aí embaixo, para ele ficar mais escurinho. Aí uma boa quantidade de branco. A gente vai colocando esse branco assim numa boa quantidade, sem uma emenda longa. Aquela emenda bem curtinha, só para não deixar ele solto de tudo aí em cima. Olha só, vou colocando, vou levemente emendando, mas ainda tô deixando o amarelo que vem de dentro aparecer bem aí. Vou colocar até essa região aí, tô eu aí tentando esconder o risco do carbono. E vai até essa parte de cima, sendo que a parte de cima, ela vai ficar mais estreitinha, e esses outros lugares terá uma carga de branco bem maior. Essa outra, eu já vou começar a pintura dela com o amarelo cádmio direto. Logo, a gente já entende que será uma pétala escura. Pelo menos essa parte aí de baixo dela vai precisar ter bastante sombra, bastante profundidade.
Veja o quanto eu vou colocando desse amarelo cádmio. Tá aparecendo laranja, mas é amarelo cádmio, tá, gente? Não coloque o laranja não, que vai ficar muito forte. Por mais que a minha pintura esteja aparecendo, tem um laranja, mas se você mudar, se você colocar o laranja mesmo, ele vai ficar muito pesado, vai ficar muito forte para essa pintura. A gente sabe que o amarelo cádmio é mais transparente e bem mais suave do que o tom laranja. E eu vou continuar por aí com o amarelo canário e vou terminar ela com o marfim. Veja que ela começou uma pétala muito escura e agora ela está terminando bem clarinha, bem suave. Ou seja, a gente precisa lembrar que essa região de dentro dela, ela tá muito fechada, ela tá indo para aquela parte onde se prende todas as pétalas. Ela tem que ter uma profundidade bem maior. Então, a gente deixa as luminosidades lá para as pontinhas da pétala, né? E a parte central a gente carrega na sombra necessária. Aí, eu vou pintando tudo com esse marfim, terminando de pintar, emendando. E venho agora, olha, com verde oliva. Esse verde oliva, eu vou passar assim em cima das duas pétalas. Não vai se misturar, porque a de baixo já está sequinha, basicamente seca. E essa de cima, ela tá bem úmida. Então, olha o resultado. Tá vendo que ficou se emendando as sombras iguais, que foram ambas com o verde oliva, porém separadas ao mesmo tempo. Eu tô colocando aí dentro, gente, um pouco de sépia. Eu preciso mesmo que fique mais escuro e mais profundo. Então, eu vou colocar um pouco de sépia também para a sombra dessa pétala. A gente vai sempre tendo cuidado de fazer as separações direitinho, não borrar muito a outra. Se borrar, borrar o mínimo possível. Aí, eu tô colocando o verde oliva. Só uma manchinha, tá vendo? Eu não fiz assim uma sombra, eu coloquei uma manchinha. Se algum lugar precisar de uma sombra mais marcada depois, a gente coloca, mas para já, só uma manchinha mesmo de verde oliva. Essa parte de fora será bem carregada com o branco, emenda curta e mais lateral. Para a gente conseguir dar uma arredondada, de certa forma, a essa pétala. Arredondar ela um pouco para fora. Veja que quase some o carbono, o risquinho do carbono. É só estender um pouquinho mais o branco que ele some completamente. Aí, a gente precisa ir morrendo esse branco. A gente vai sumindo ele não precisa descer até chegar nessa região mais escura. Tô deixando um pouco riscado, um pouco irregular a emenda desse branco com esses outros tons que já estavam aí pintados. Tô melhorando ali, apagando um pouco o carbono. E essa outra região aí, eu vou encher tudo isso. Vou encher logo esses pedacinhos pequenos, vou encher tudo com amarelo canário. O bom é que os risquinhos não apagaram, tá vendo? Ainda dá pra vê-los. Eu vou agora começar a colocar essas sombras. Essa sombra aí embaixo, ela será composta de amarelo cádmio e sépia. Olha só, esses pontinhos aí eu vou mesclando para levar mais um toque de marrom, de cerâmica, acho que é mais pro cerâmica, sem escurecer demais e sem deixar claro demais. Primeiro, eu vou sair colocando aí o amarelo cádmio. Eu quero sombras, embora seja a região central, né, que tem bastante profundidade, mas eu quero uma sombra mais suave. Então, eu vou colocar logo o amarelo cádmio. E depois eu venho com o sépia, terminando a sombra. Vou logo colocando aí, olha, essas separações desses pedacinhos menores. Depois eu vou colocar nos maiores.
Se mistura um pouco nesse momento que eu tô colocando o sépia, e só o sépia, não vou colocar verde oliva para essa região. Mas quando a gente vier colocando as luminosidades, vai ficar tudo bem separadinho. De início dá a impressão, pelo menos, de que as coisas vão ficarem muito emendadas, muito misturadas. Mas não tem problema se parecer se emendar um pouquinho alguns dos elementos aí dentro dessa rosa, né? Não que se emende demais, não que perca o sentido, mas se emendar um pouquinho não tem problema. Eu vou colocar a luminosidade com o marfim, com o branco, com o amarelo cádmio, com o que couber. Para os lugares mais fechados, o bom é o marfim. Eu coloquei um pouquinho do amarelo cádmio ali, mas tudo bem. Veja que deu para separar. Aí, em cima, o marfim. Esse daí já é um pincel redondo número 2, que eu tô usando. Coloquei um pouco de sépia pro lado de fora, para melhorar a sombra. Lembra que eu disse, se precisasse, a gente colocaria. Isso aí também é marfim. Vou colocando só para essa bordinha. E bem pouquinho. Aí também tá o tom marfim. Olha só. A separação que eu vou colocando para esses pequenos pedacinhos de pétalas que aparecem é o marfim. Colocando para a borda dele. Depois, a gente pode puxar aí um pouco de amarelo cádmio, de sépia, apagar um pouquinho se ficou demais. Mas, por enquanto, a gente vai se preocupar em separar tudo isso e olhar o todo que aconteceu. Eu tô achando ele muito marcadinho, então, a gente vem com um pouquinho mais dos amarelos que usamos, o amarelo cádmio ou o canário mesmo, né, em algum lugar, pra gente diminuir a quantidade do marfim que colocamos. Veja que eu vou colocando bem pouquinho. Tem lugares que a gente precisa acrescentar um pouco mais. E tem lugares que depois do pronto parece que ficou muito forte, então a gente diminui. A gente apaga um pouquinho. Aí tem uma curvatura bem marcada. A parte de baixo eu vou escurecer e vou deixar essa parte de cima assim com uma boa luminosidade. Tá muito, vamos dizer que plano essa pétala aí maior. Mas a gente vai escurecer um pouco as laterais para dar uma esfericidade para ela. No momento, eu tô mais preocupada com essa luminosidade para a borda. Olha só. Vou passar aí essa região maior dela, eu vou caprichar na quantidade de luminosidade. Ela é uma pétala maior, ela tá mais afora. Ela precisa receber mais luz. Aquelas outras eram só pedacinhos e bem pequenos. Olha o quanto eu coloquei de marfim aí, tá vendo? Conforme a pétala vai ficando maior, vá pegando o pincel maior também. Aí, a gente vai levando uma boa porção, assim, de tinta. Até então, eu tô usando o marfim, tá? Então, a gente vai colocando esse excesso de tinta e vai fazendo a emenda curta. Eu vou escurecer aí com sépia, como eu disse, escurecer a lateral, para dar mais esfericidade para minha pétalazinha, que ela tá muito achatada. Aí, eu também vou precisar escurecer. É só... A gente já joga ela um pouquinho para baixo, quando a gente escurece. Aí, eu vou escurecer como se fosse um pedacinho da pétala de trás, uma sombra da pétala de trás que tá aparecendo. E para essa região mais centralizada, eu também vou jogar um branco, para ter mais luz, trazer mais à frente. Olha só o quanto eu puxei aí de branco. Vamos deixar esse branco bem marcado mesmo, a luz bem forte aí em cima.
Agora, gente, eu vou encher com o amarelo canário tudo isso. Toda essa região aí eu vou encher. O amarelo cádmio, vou passar uma boa porção para essa pétalazinha, esse pedaço de pétala que tá aparecendo, a parte de trás dele, né? Eu vejo que eu passei bastante, deixei bem alaranjado. Esse outro, eu vou passar pelas laterais, enfim, mas eu não vou fazer o mesmo trabalho que fiz na outra. Passar por todas as regiões, apenas em alguns pontos. Olha só onde eu tô distribuindo esse tom. Essa parte central eu vou deixando para luminosidade que a gente pode deixar bem marcada. Agora, a gente pode distribuir aí uma boa porção de verde oliva. Foi o verde oliva mesmo que eu coloquei. Vou mesclando a ele um pouco do amarelo cádmio para ganhar um tom escuro, porém que não fuja muito do amarelo. Escurecendo o encontro das pétalas. Eu não tô dando preferência nem a de fora nem a de dentro, eu escureci o encontro delas. Essa parte aí de baixo também vou escurecer um pouco, olha, deixar mais escurinho assim para fazer uma profundidade e mostrar que ela tá indo para trás dessas outras. Coloquei um pouco de luz com amarelo canário. Essa parte aí eu preciso também escurecer, não precisa demais, por essa razão que eu tô usando o verde oliva para fazer essas sombras. Quando a gente precisa que fique mais marcado, a gente usa o sépia. E eu vou usar também um pouco de sépia aí, olha. Mas a nossa sombra inicial foi o verde oliva. Viu como ela parece que entrou mais, que foi mais adentro, mais profundo, quando a gente colocou o sépia? E essa parte aí lateral eu também vou escurecer do mesmo jeito. Esse cantinho aí eu vou escurecer um pouquinho, não demais, mas vou escurecer um pouco. A sombra daí eu vou deixar mais marcada por um amarelo cádmio, essa parte aí de baixo. E a gente não pode esquecer da luminosidade. Luminosidade que você pode estar colocando aí só com o marfim. Ela tá bem escura, o marfim faz um trabalho bom, mas você pode também acrescentar um pouco de branco, deixando ela mais marcada. Tô colocando uma sujeira de pincel ali em cima. Um pouco mais do amarelo canário. Eu quero que ela fique com mais luz. Aí, eu levei até um toquezinho do marfim. Essa dobrinha aí, você pode encher ela toda de branco ou toda de marfim. Eu vou encher com marfim, que eu quero menos esbranquiçada, devido a ela estar numa pétala já assim mais escura. Então, eu vou deixar ela menos esbranquiçada. Vou dar assim, deixar um tanto irregular pela borda. Tá vendo? Tô voltando, deixando algumas irregularidades aí. E essa outra também pode ser toda cheia com marfim. Só que na parte de cima dela, eu vou colocar um pouco do amarelo canário. Vou deixar com um pouquinho de sombra, pra gente ter mais aquela ideia de que arredonda. Tá vendo? Eu coloquei o amarelo canário, não se emendou com o que estava atrás pintado, e, no entanto, fez uma boa separação dessa luz do branco com esse amarelo, com o branco que eu vou colocando, e esse amarelo canário que tá lá por trás. Pronto. Agora, eu vou distribuir um pouquinho de branco aí em cima. Eu acho que tá pedindo uma luz mais marcada. E eu vou distribuir para essas duas pétalas. Branco mesmo. Cuidado para não crescer demais esse branco aí em cima dessas pétalas que já estavam pintadas, tá? Só um pouquinho. Eu vou começar a pintura dessa dobrinha com o amarelo canário.
Vou encher essa metade dela toda com amarelo canário. A outra metade eu já vou pintar com o marfim. Uma parte com menos luz, a outra com um pouco mais de luminosidade. Olha só o quanto eu passei de amarelo canário. E vou terminar o restante com o marfim. Dê uma limpadinha no pincel, porque o marfim, ele precisa aparecer bem. Se tiver restante de tinta amarelo canário, ele vai ficar muito escuro, e essa não é a ideia. A ideia é que ele fique bem clarinho mesmo. A gente vai dar uma emendada, assim, bem curtinha, na região central. Eu vou passar para essa região aí em cima, dessa parte do marfim, eu vou passar um pouco de amarelo canário. Só um pouco, em uma emenda curtinha, eu não vou puxar demais, eu quero que esse marfim apareça e ainda vou colocar um branco aí, tá bom? Para o outro lado, a gente pode fazer o trabalho contrário. A gente pode estar colocando na borda, na parte mais afora, um pouco do marfim. Eu estou melhorando essa sombra, eu dei uma borradinha e tô melhorando, aprofundando mais e corrigindo o borrãozinho que eu fiz. Olha só o marfim onde eu vou colocar para esse outro lado da pétala e como vou colocar. Não fica assim muito diferente um lado do outro. Mas aí já é a luminosidade para ele, ou para ela, para essa dobrinha. E para essa outra parte, a luminosidade será com o branco. Esse excesso que eu coloquei do lado de cima, do lado de baixo eu vou colocar ele com o branco. Para ficar um pouco mais clarinho. E como está mais clarinho, não é isso? A gente vai colocar esse excessozinho com o branco. Pincelzinho pequeno, esse é um pincel número 2, bem cortado, bem lixado. E então, eu vou vir aí, olha, com um pouquinho de sépia. Tem que um cortezinho aí na dobrinha dessa pétala, e eu vou deixar ele mais marcado com o sépia. E vou, sim, fazer também umas manchinhas aí por cima com esse sépia. E vou fazer essas manchinhas dos dois lados, sendo que o lado mais escuro, elas ficarão mais fortes. E assim, gente, vai ficando, olha a nossa florzinha, né? A nossa terceira flor para essa passadeira. Espero que seja útil para vocês aí em casa, lembrando que ela tem um tamanho bom para você estar pintando num pano de prato, numa capa de almofada, onde você desejar. Para hoje é isso, beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!